Queridos amigos, boa noite, sejamos bem-vindos e que estejamos receptivos às informações e também, em especial, às inspirações que vêm dos benfeitores amigos que se rejubilam com a nossa presença na Casa Espírita ou a nossa audiência na TV Seara do Mestre, que tanto nos auxilia também a conhecermos a doutrina espírita. Nós vamos falar sobre o tema Ouvir com o Coração. Há uma história que é real que conta que o Dr. Josh era um cirurgião oncológico muito renomado, que era muito procurado por aqueles pacientes com sérias dificuldades e pela sua competência, o belo trabalho que realizava, ele era muito reconhecido. Mas chegou um período da sua vida, da sua trajetória profissional, em que ele estava, como nós dizemos, em crise. Não tinha mais ânimo para trabalhar, não tinha vontade de acordar de manhã cedo para novamente ir ao trabalho, todos aqueles problemas que ele enfrentava. Ele se questionava se valia a pena, porque havia tantos pacientes que acabavam com tantas sequelas e muitas vezes acabavam, inclusive, na sua visão, com o insucesso do tratamento e indo a óbito. E ele estava naquela crise, pensando, inclusive, em mudar de hospital ou até, quem sabe, mudar de profissão. Então ele encontrou uma amiga que também trabalhava no hospital e ela sugeriu a ele que ele deveria desenvolver, não precisava mudar de profissão, nem mudar de hospital, nem de ambiente, que ele deveria mudar a sua forma de olhar as coisas. E ela sugeriu a ele, então, que 15 minutos por dia, talvez de preferência à noite, que ele fizesse uma análise. O que me emocionou durante esse dia? O que me chamou a atenção? O que me motivou? O que me desgostou? E nos primeiros dias ele achou estranho e disse, nem achou que teria muito sentido fazer aquilo, mas já que ele estava em dificuldade, em crise, enfim, quando a gente não está bem, a gente procura alguma coisa para melhorar, é um desejo de todos. Ele resolveu tentar. E fez aquelas análises nos primeiros dias e as respostas, o que me encantou, nada. O que me sensibilizou, nada. Ele estava amorfo e insensível. Ele encontrou novamente a amiga e ela disse, mas continue. Olhe para as pessoas com os olhos de um poeta ou de um jornalista, de um escritor. Tente descobrir alguma coisa, alguma graça. O tempo foi passando. 6 semanas depois, o Dr. Josh encontrou novamente a amiga que tinha dado aqueles conselhos e ela percebeu de cara que ele estava diferente, mais animado, com uma aparência diferente, mais alegre. E aí ele foi contando a ela e agradecendo, dizendo que nos primeiros dias não tinha realmente mudado nada, mas que agora ele estava conseguindo, estava bem, tinha encontrado novamente sentido e graça na profissão e que nos primeiros dias realmente ele não tinha percebido nada, mas aos pouquinhos ele começou a perceber que a melhora de um paciente começava a lhe sensibilizar, que a descoberta de uma medicação ainda experimental, mas que poderia oferecer algum tipo de benefício aos pacientes, também começava a lhe animar, que a regressão de um tumor também lhe deixava feliz, mas ainda ele não sentia de volta aquela animação que ele sentia anteriormente com a sua profissão, que como todas é muito nobre. Mas um dia, ele no seu trabalho começou a observar uma senhora, uma mulher com 38 anos, que havia feito a cirurgia com ele, que estava em processo de tratamento ainda no hospital, devido a um câncer bem extenso de ovário, e que ela estava bem debilitada, ainda com aquela aparência
da doença, fazendo os tratamentos complementares da quimioterapia, enfim. Mas ele percebeu que ela estava junto com as suas 2 filhinhas, uma menina de 4 e uma menina de 6 anos, muito bem arrumadinhas, bem cuidadinhas e bem atendidas, bem amadas. E ele ficou observando o relacionamento das 3 e chegou perto da paciente e sentiu vontade de dizer para ela que ela era uma pessoa especial, que ela tinha muita garra dentro dela, que ele estava admirando a forma como ela tratava suas filhas, enfim, e que essa força interior que realmente poderia estar fazendo a diferença na vida dela e que ela estava tendo bom prognóstico e sucesso na sua recuperação. E com aquilo ali ele começou a fazer mais ter mais esse tipo de atitude com os seus pacientes. E aí ele começou a perceber que, apesar de ele ser sempre uma pessoa muito dedicada, esforçada, que lhe dera aquele renome de ser um excelente cirurgião, um excelente médico, agora, com essa mudança de postura, os pacientes começavam a vir até ele, a agradecer a cirurgia, agradecer o tratamento, agradecer os cuidados. Tudo isso ele estava contando para a amiga. E que ele estava até ganhando presentes. E aí ele mostrou um dos presentes que ele tinha ganho. Ele havia ganho um estetoscópio que tinha o seu nome gravado, o nome dele gravado. E ela achou aquilo bem significativo e perguntou para ele, o que você vai fazer com esse estetoscópio? E ele respondeu, eu vou ouvir os corações. Falando de uma forma simbólica do aprendizado que ele havia feito frente àquelas sugestões que ela tinha dado, de começar a ouvir as pessoas, a ouvir o que se passava no coração, nas emoções das pessoas, e não apenas dar aquele atendimento que é dever do profissional dar. No final de semana passado, aconteceu o MEDINESP, que é o encontro, congresso dos médicos espíritas, promovidos pela AME, Associação Médico Espírita, e a gente acompanhou algumas conferências e numa delas, um dos conferencistas, um médico, relatou uma pesquisa que foi feita em Londres, se não me engano, com a relação médico-pacientes. Os pacientes foram divididos em 2 grupos. Um deles recebeu do médico que cuidava apenas o cuidado tradicional, o enfoque na doença e no tratamento. E o outro grupo recebeu o atendimento médico padrão, mas o médico que atendia aqueles pacientes era orientado a ter 40 segundos de atenção, que eles chamaram 40 segundos de amor, em que o médico iria perguntar para o paciente como ele estava, como está a sua família, como está a sua vida, e escutar o que o paciente ia falar. 40 segundos, mais ou menos. Claro que não estavam contando no relógio. E que os resultados foram surpreendentes. Aquele grupo de pacientes que recebeu esse atendimento a mais da atenção, os 40 segundos de amor, tiveram resultados muito melhores no tratamento, na recuperação, no solucionar das suas problemáticas orgânicas. E aí nós começamos a ver que uma das grandes necessidades do ser humano é ser recebido, acolhido, respeitado, compreendido. E para que isso aconteça, é muito importante que nós saibamos ouvir. Para que nós nos relacionemos bem com as pessoas, nós precisamos desenvolver essa arte, que é uma arte, ouvir, aprender a ouvir o que as outras pessoas falam.
Nós vemos, inclusive, que tem aqueles estudos da psicologia, das necessidades humanas, que existem as básicas, que é o alimento, o local para que a gente possa se abrigar, do frio, as necessidades de segurança, necessidades sociais, que são básicas, e logo depois dessa, a necessidade de reconhecimento, de autoestima, de valorização. É uma necessidade do ser humano. Não é básica, aquelas fundamentais para a manutenção da vida, mas são fundamentais para que nós nos sintamos bem, ajustados, incentivados e estimulados a viver, a fazer o que nós viemos fazer aqui. Será que nós sabemos ouvir? A maioria de nós não tem dificuldades de audição. Temos plena capacidade de ouvir. Talvez alguns de nós tenhamos uma pequena perda auditiva que é quase imperceptível. E que os outros sentidos muitas vezes compensam. Mas será que nós sabemos ouvir? Nós vivemos imersos num mundo de poluição. Tem a poluição ambiental, enfim, mas também tem a poluição sonora, a poluição visual, e nós vemos que cada vez mais o mundo é ruidoso, é barulhento, nós estamos sendo bombardeados por imagens e por sons, por ruídos, das mais variadas formas. É o trânsito, são os ruídos da música, enfim, as pessoas com os seus vários aparelhos por aí, móveis, celulares e outros, e a gente está sempre escutando. Isso às vezes nos cansa, ouvir às vezes nos cansa. Às vezes a gente chega em casa e quer silêncio. Mas como a gente não sabe ficar em silêncio, a gente já chega, liga a televisão, liga o som, liga uma música, porque a gente não sabe nem ouvir-se. E às vezes, para fugir dessa poluição, o que as pessoas fazem? Fogem para os seus fones de ouvido. Eu não vou escutar a música dos outros, os outros ruídos. Eu vou escutar aquilo que eu quero. Isso causa isolamento. Muitas vezes as pessoas, tem várias pessoas, todas com os seus, todo mundo junto, mas com os seus aparelhos móveis, celulares, notebooks e outros, e com os seus fones de ouvido. Todo mundo junto, mas ninguém interagindo. Porque nós queremos, ao mesmo tempo, esse espaço nosso. Queremos fugir do ruído, mas estamos nos deixando envolver sempre pelo ruído, pela poluição. Muitas vezes a gente pergunta para o outro como vai, sua família está bem, mas a gente não quer e não tem tempo de ouvir mais do que um está bem ou tudo bem. Se o outro vai falar mais alguma coisa, já não tem tempo para ouvir, já tem que sair para fazer as várias coisas que a gente tem que fazer. A nossa agenda é cada vez mais cheia de coisas. Nós vemos que até um tempo atrás nós acostumávamos mais a ouvir os outros, as informações. Hoje, como nós temos várias formas de armazenar as informações, os eventos, os acontecimentos, nós perdemos essa capacidade de prestar atenção e ouvir. Depois eu escuto, depois eu olho o vídeo, depois eu olho essas fotos, enfim. E nós vamos perdendo essa capacidade de prestar atenção. São as perdas, muitas vezes, dessa vida moderna que nós estamos levando. Nós vemos que as informações, tudo é muito rápido, e a gente não tem tempo de ficar por muito tempo em alguma atividade. Tudo tem que ser rápido, resumido, para que a gente possa fazer outras coisas. E com isso nós vamos perdendo essa capacidade de prestar atenção, de escutar o outro, de ter esse tempo para nos relacionarmos.
para convivermos com o outro. E a capacidade de ouvir, prestar atenção, é básico. Se nós queremos ter um bom relacionamento com as pessoas, uma vida tranquila conosco mesmos, nós precisamos desenvolver isso ou resgatar isso. Rubem Alves, que é um escritor, fala numa dos seus textos, das suas crônicas, que hoje em dia há vários cursos de oratória, em que as pessoas querem cada vez mais se aprimorar na capacidade de falar, de convencer o outro através da oratória, da fala, da forma como se fala. Mas ele sugere que também a gente deveria ter alguns cursos de escutatória, para que a gente pudesse aprender a ouvir os outros. Não que não devamos falar, e devemos sim aprimorar todas as capacidades que nós temos. Uma situação não briga com a outra, mas junto com a arte de aprimorar a fala, nós também precisamos aprimorar a arte de escutar, de ouvir. Há alguns estudos que falam, algumas teorias que falam que ouvir é um ato fisiológico, que acontece através do nosso aparelho auditivo, que vai captar o som, conduzir pela orelha média, vai chegar até a cóclea, enfim, o cérebro vai decodificar aquela informação. E que escutar vai além disso. Que escutar é um ato psicológico, de interpretação, de captação, extração daquilo que o outro, que é o objeto da escuta, é o outro que vai falar, enfim, que a gente vai fazer em função desse objeto. Mas independente do termo que se use, e não precisamos diferenciar isso, é importante que a gente aprenda a ouvir, a escutar, algo que vai além desta função fisiológica que a maioria de nós temos bem preservada. Aqueles que já tiveram algum problema auditivo ou que convivem com alguém que não tenha essa função preservada ou que perdeu parte ou grande parte da função, sabe das limitações que é. E só por isso nós já devemos ser gratos a Deus. E também entendendo o que a doutrina espírita nos fala a respeito das leis morais, das leis que regem a nossa vida, nós sabemos que nós devemos bem utilizar das funções que nós temos, a fim de que numa próxima reencarnação nós não sejamos privados de algum sentido, de alguma função, porque não usamos bem nessa reencarnação. Joana de Ângeles, nesse livro aqui, Diretrizes para o Êxito, que é um livro excelente, com várias reflexões, ela no capítulo 12 desenvolve o tema Ouvir com o Coração, que inspira o título da palestra. E ela nos fala que, além da faculdade de escutar-se com os ouvidos, que é algo fisiológico, pode-se fazê-lo também com a mente, com a emoção, com interesse, com malícia, com descaso, com ressentimento, com alegria, com o coração. Há várias formas de escuta. E ao longo do texto, ela vai dizendo que normalmente a gente ouve as informações pensando em outras questões que nós consideramos mais importantes. Algumas vezes a gente ouve as narrativas que são apresentadas com estados de espírito crítico, julgando o outro. Muitas vezes a gente ouve as pessoas com indiferença, outras vezes por obrigação social. E ela diz que as pessoas, atualmente, convivem umas com as outras, mas mantêm-se estranhas umas com as outras, não conseguindo sair desse cárcere que elas próprias criaram. E aí vem, por consequência, dois dos grandes males da atualidade: depressão e solidão. Porque a gente não faz essa interação do ouvir, do relacionamento que passa pelo ouvir.
Muitas vezes a gente se isola dos outros por egoísmo, por medo. Nós temos medo, medo de amar. Eu não vou amar muito, eu não vou mostrar muito para o outro que eu amo, que eu gosto dele, que eu gosto da sua companhia, porque vai que ele me engane, se aproveite, enfim. Temos medo, porque não conhecemos, não sabemos o real sentido do amar, que faz bem para quem ama. Quem não valoriza o amor do outro, a dedicação do outro, é alguém que está com dificuldades, com problemas, com desequilíbrios. E se teve alguma atitude inconveniente, certamente vai acontecer no decorrer da sua trajetória como espírito, alguma situação de dificuldade, de dor, de decepção, a fim de que ele aprenda a valorizar os bons sentimentos e a atitude do outro. Então, nós precisamos desenvolver isso e evitar esses males, depressão, solidão, que muitas vezes passam por essas questões que nós estamos refletindo. E a gente pode até se questionar, por que falar em ouvir na casa espírita? Não é um tema doutrinário, mas ouvir é uma forma de caridade. E os bons espíritos nos falam que fora da caridade não há salvação. Nós nos entendemos como espíritos imortais, que estamos na presente reencarnação para quê? Por que nós estamos aqui na Terra reencarnados? Para nos aprimorarmos, para desenvolvermos essas virtudes que nós temos em germe dentro de nós, para sermos o homem de bem, que sabe usar as palavras com consciência, mas que também sabe ouvir, respeitar o outro. Então, ouvir é uma forma de caridade. Quantos de nós, em alguma situação, já estivemos com problemas, angustiados, e o que a gente pensa em fazer? Vou conversar com o fulano, com o amigo, com o atendimento fraterno na casa espírita, porque lá tem alguém que vai me ouvir. Nós queremos ser ouvidos naquele momento. E claro que nós também gostamos de ouvir algo que nos aponte algum caminho novo, que desperte em nós a esperança. Mas só o fato de nós falarmos e alguém nos ouvir, muitas vezes faz toda a diferença. A gente vai falando e é como se estivesse montando um quebra-cabeça. Parece que as coisas ficam mais claras. A gente consegue se entender melhor no momento em que fala e que o outro ouve, com aquele ouvido de compreensão que vai além do ouvir. E certamente nesse momento os benfeitores estão nos auxiliando também. Tem um livro bem interessante que nos faz pensar se nós sabemos realmente ouvir. É um livro que não é espírita, é para adolescentes. O título do livro é Os 7 Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. E num capítulo do livro, o autor nos sugere aos leitores os tipos de escuta. E ele fala de 5 tipos de escuta deficiente. Aquela escuta que não está cumprindo esse objetivo de interação. E como nós queremos ser pessoas altamente eficazes, no sentido de ter sucesso na vida, que não significa aquele que normalmente a gente pensa, que é o sucesso material, que é a fama, e que se ela acontecer, nós devemos aceitá-la e continuar sendo nós mesmos. Mas esse sucesso de sermos o melhor que nós podemos ser. Então ele nos faz pensar. E ele fala então dos 5 tipos de escuta deficiente. Vamos pensar. Vamos ver se nós em algum momento não nos enquadramos nesse tipo de forma de escutar.
A primeira forma de escuta deficiente, que nos cria problemas, que ele fala numa linguagem para adolescentes, é ficar em órbita. Ou seja, a pessoa está falando e o ouvinte não está prestando atenção àquilo que é falado. Está no mundo da lua, está nos seus pensamentos, enfim. Ele não presta atenção no que o outro fala. Já tiveram alguma experiência desse tipo? Eu conheço uma pessoa, e isso é um hábito na sua interação com os outros, que ela pergunta alguma coisa, a gente responde. Daqui a pouco ela pergunta a mesma coisa, a gente responde, e na terceira vez ela pergunta novamente, e a gente percebe que ela pergunta, mas ela não escuta a resposta. Até que daqui a pouco ela pergunta novamente, se dá por conta que já perguntou 4, 5 vezes, e daí fica constrangida. Então, ela está envolta nos seus pensamentos, no seu mundo, e não consegue ouvir o outro. Mas nós estamos falando isso não para julgar o outro, é para nós nos conhecermos e nos aprimorarmos. Ele fala da outra escuta, que é a fingida. A pessoa finge que está escutando e até parece interagir com o outro, faz movimentos de cabeça, sim, até diz alguma coisa, mas ainda assim ela não está prestando atenção, ela está pensando nas suas coisas. E o outro normalmente percebe isso e não se sente compreendido e acolhido. Há um terceiro tipo de escuta, que é a escuta seletiva. Aquele que está ouvindo só escuta o que lhe interessa. Então, às vezes a pessoa está falando, ou a gente está ouvindo uma palestra e só escuta o que interessa. Perde todo o contexto, muitas vezes não compreende, ou às vezes numa roda, enfim, a pessoa só presta atenção na fofoca, na maledicência, enfim, naquilo que lhe interessa. O que também é uma escuta deficiente. O quarto tipo é a escuta de palavras. A pessoa presta atenção, mas ela só escuta o que está sendo dito, as palavras que estão sendo ditas. E não olha todo o contexto de o que a pessoa está dizendo, como diz, qual a emoção da pessoa. E o que está por trás daquilo que a pessoa está dizendo. E há um quinto tipo de escuta deficiente, que é a escuta egocêntrica, em que a pessoa escuta tudo, mas a partir do seu ponto de vista. A partir dos seus paradigmas. E aí ela julga, ela critica, ela não consegue entender o outro, se colocar no lugar do outro, desenvolver aquela escuta empática, que é ver o sentimento da outra pessoa, o que a pessoa está, por que ela está falando aquilo e quais os sentimentos que estão envolvidos. A gente já presenciou certamente algum tipo de diálogo nesse sentido, em que um conta e o outro diz, não, mas eu passei por uma situação pior, enfim, não deixa o outro falar. Ou só escuta aquilo para dizer que ele tem uma situação pior, ou que ele é o melhor, enfim. A escuta é egocêntrica, a pessoa é centrada em si mesmo. Muitas vezes é aquele campeonato para ver quem tem a dor e o problema maior. E Joana de Ângeles, nesse texto que nós estamos estudando, ela nos orienta. Quem narra um drama é gente, que como tal deve ser considerada. É uma pessoa que tem sentimentos, que quer atenção, que quem sabe naquele momento está passando por grandes dificuldades. Não é um caso a mais, diz ela. Não é um cliente, um necessitado, ou um pesadelo que eu tenho que descartar logo. Está sobrecarregado e não sabe como prosseguir. Necessita de ajuda. E você pode ser esse canal de ajuda. Você tem condições de ajudar. Quem já tem 10 dias, uma semana de conhecimento da doutrina espírita, já tem condições de ajudar alguém. Então não é um caso a mais, alguém que a gente tem que querer se descartar logo. E ela continua dizendo, pode ser molesto, pode ser até
chato para quem ouve. No entanto, uma palavra dita com o coração consegue o milagre de modificar-lhe a visão em torno do que ocorre, encorajando-o para prosseguir no cometimento. Então, o fato de ouvir com atenção, mostrar para a pessoa que naquele momento ela é a pessoa mais importante que existe na face da Terra e que eu estou ali para escutá-la, mesmo que às vezes eu tenha as minhas coisas para fazer. Lembram da parábola do bom samaritano? O bom samaritano era alguém que tinha suas coisas para fazer. Mas naquele momento em que ele encontrou o caído, ele deixou tudo o que ele tinha para fazer e foi atender o outro, naquele momento. Depois, ele foi fazer as suas coisas. É uma parábola, é uma história que Jesus contou, mas história rica de orientação e de lição para nós. Então, vamos desenvolver a escuta genuína, que é o tipo de escuta eficiente. A escuta verdadeira, a escuta sincera, que fala o autor naquele livro para os adolescentes altamente eficazes. Nós não somos mais adolescentes, a grande parte de nós, aqui na vida material, mas quem sabe da alma ainda sejamos, e queremos ser pessoas eficazes. E ele fala que nós devemos escutar com os olhos, com o coração e com os ouvidos. Ele não é espírita, é um norte-americano, mas olha só se ele não está falando a mesma coisa que a benfeitora, Joana de Ângeles. E a gente pensa, mas como assim escutar com os olhos, com o coração? Se eu aprendi até lá na escola e por experiência própria que quem escuta é o ouvido. Porque apenas 7% do que nós falamos é transmitido através das palavras. O resto vem com essa comunicação não verbal, com a postura corporal, com a forma como nós falamos, com o tom de voz, com a emoção que vem junto. Por isso, escutar com os olhos e com o coração, além de escutar com os ouvidos. E ele sugere que a gente preste atenção ao que a pessoa não está falando. Porque às vezes ela não pode, ou nem tem a coragem de falar o que realmente ela gostaria de falar. Mas que nós prestemos atenção a essas outras coisas mais subjetivas, que não são muitas vezes ditas. E nós já percebemos muitas vezes que a gente fala com os olhos, que às vezes não precisa falar nada. Tanto no sentido positivo, quanto no sentido negativo. Os apaixonados, às vezes, podem ficar horas juntos, sem falar uma palavra. Mas aquilo não é cansativo, é um momento maravilhoso. E às vezes aquele 1 segundo parece uma eternidade que não passa, que não tem, é aquele vazio dos sentimentos que parece que não passa e a gente não sabe o que dizer. E que aprendamos a ouvir com empatia, nos colocando no lugar do outro, tentando entender como ele percebe o mundo, para que nós possamos realmente entender o que ele está querendo nos dizer com aquilo que ele diz. E vamos parar para pensar quanto nós aprendemos ouvindo os outros. Não aprendemos? Quem é mais beneficiado? Quem fala ou quem escuta? Na verdade, os dois são beneficiados, mas aquele que está só escutando se beneficia muito. Nos aprendizados, nas experiências e também porque ele está ajudando a outra pessoa. O nosso paradigma é Jesus. E Jesus sabia ouvir as pessoas. Ele que tinha toda a ascensão moral para chegar em algum local,
e orientar as pessoas e dizer, não faça isso, faça aquilo, não admoestar, de certa forma, ele jamais fazia isso. As pessoas vinham, perguntavam, falavam das suas problemáticas, e o que Jesus fazia? Ouvia. Deixava a pessoa falar. E depois ele falava. Às vezes nem tantas palavras. Envolvia aquela pessoa nas suas vibrações amorosas. E a pessoa ia transformada. E quantas vezes Jesus falava, aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ou, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Falando dessas questões que nós estamos falando, da arte de escutar, de saber prestar atenção, mas também dessa arte de ouvir o nosso mundo íntimo, ouvir os nossos corações, os nossos sentimentos, que muitas vezes nós não queremos prestar atenção ou não sabemos prestar atenção. Então, além dessa arte de aprender a ouvir o outro, a escutar, vamos também desenvolver a arte de nos ouvir. De identificar aquilo que nos vai no mundo íntimo. De ter minutos de silêncio no nosso dia a dia. E essa é uma das dicas para aqueles que querem aprender a ouvir. 3 minutos de silêncio por dia. Se não é possível o silêncio exterior, que a gente aprenda a fazer aquela quietude íntima. Para que nós possamos aprender realmente a ouvir. E assim a gente vai começar a ouvir outras coisas. A inspiração. Que às vezes não vem com barulho. Vem com silêncio. Aprender a ouvir Deus. Aprender a ouvir a nossa consciência. Então, nesse momento em que nós encerramos a nossa reflexão, nos convidamos a todos a fechar os olhos, a ficar em silêncio. Tente escutar o seu coração pulsando. Tente escutar o seu mundo íntimo. Tente escutar os sons ambientes. E sinta a presença dos benfeitores amigos a lhe inspirar, lhe amparar e lhe ajudar. Vamos permanecer assim, nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, momento do passe, e que os benfeitores amigos nos amparem e nos protejam.